Com o apoio do governo, deputados e senadores encontraram uma maneira de indicar mais do que os 50 bilhões previstos no orçamento para as emendas parlamentares. Pelo menos 8 bilhões e 700 milhões de reais indicados por comissões e pelas bancadas estaduais foram incorporados ao orçamento discricionário da União. Esse orçamento discricionário é aquele que o governo federal pode gastar como quiser. Não é vinculado a nenhuma obrigação, como as emendas são, né? Ou seja, ao se apossar de parte deste discricionário, os parlamentares conseguiram criar entre aspas, um puxadinho para aumentar as emendas. E a manobra, ela garantiu apoio para a votação do orçamento, que foi aprovado sem alterações e de maneira rápida na noite de ontem. No fim do ano passado, o Congresso aprovou e o presidente Lula sancionou, sem vetos, uma lei complementar com novas regras para a aplicação das emendas parlamentares. O texto ele foi uma contrapartida do Legislativo para liberar pagamentos desses valores, depois que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tinha bloqueado o pagamento das emendas por falta de transparência e rastreabilidade. Nessa lei, há um limite de 11 bilhões e meio para as emendas de comissão. 11 bilhões e meio, hein? Aquelas indicadas pelas comissões temáticas da Câmara e do Senado e com pouca ou nenhuma transparência sobre os padrinhos das ideias, né? Aqueles deputados e aqueles senadores que indicam a verba para os municípios. Porém, contudo, todavia, Magrão... Não obstante... Não foi isso que aconteceu. As comissões elas apresentaram indicações que totalizaram 19 bilhões e 600 milhões. Ou seja, vou retomar o que você disse, para essa lei tem um teto de 11 bilhões e meio, mas... Na prática, ontem totalizaram 19 bilhões e 600 milhões. Portanto, 8 bilhões e 100 milhões a mais do que o permitido na lei. Em um acordo costurado com o governo, parlamentares incluíram esses 8 bilhões e 100 remanescentes em verbas do Executivo, como o novo PAC e o orçamento, que a gente comentou agora há pouco aqui, o orçamento discricionário. Desta forma, nenhuma comissão ficou sem ter as suas indicações ao orçamento. Emendas de bancadas estaduais. Essas emendas, que também têm direito às suas próprias emendas, né, essas bancadas estaduais, tiveram direito a 14 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento. Mesmo assim, as indicações ultrapassaram em 665 milhões esse valor e também foram incorporadas pelo Executivo no orçamento discricionário e no novo PAC. Essas emendas são uma verdadeira farra, né, senhor Kleber? É uma verdadeira farra porque o governo fica nas mãos dos deputados e senadores, principalmente dos deputados, que são 513, para você conseguir um apoio lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, tem que negociar. E a negociação, acho que até faz parte da política, né, a negociação, mas tudo até um limite, né? E não é este governo, não foi o governo anterior, não é o outro. Todos os governos ficaram reféns do Congresso. A presidenta, assim que ela gostava de falar, a presidenta, ser chamada, né? A presidenta Dilma, ela não sei se faltou habilidade ou ela não quis negociar. O que aconteceu com a Dilma? Impeachmentaram a Dilma. E eu já comentei outras vezes aqui, você pode discutir, a gente discute muito o governo da Dilma, o segundo governo da Dilma, ele foi ruim, né? Caótico, né? Foi muito ruim o segundo governo da Dilma, mas ela não cometeu nenhum erro, nenhum crime de responsabilidade que justificasse impeachment. A Dilma foi tirada do poder porque ela não quis negociar ou também mostrou falta de... ali de aquela condição que os outros governos têm de ter um interlocutor que conversasse, que negociasse. Ela não teve essa facilidade de negociar, de conversar, ou não quis muitas das vezes entrar nisso aqui e arrumaram uma tal das pedaladas lá para tirar uma presidente que tinha sido eleita democraticamente, que não vinha fazendo de fato um bom governo, mas não é, né, por impeachment que você tira um governo incompetente, você tira nas urnas. Agora, os demais governos aí, porque a gente percebe aqui, o próprio Bolsonaro teve que negociar e muito, né? Não, foi ali que se estabeleceu essa lógica. Ali aqui, que surgiu esse tipo de negociata aqui, o tal do... Aí o Centrão teve ainda mais
mais força, espaço, né, dentro né? do Congresso, mais espaço, e assim agora não tem, o governo fica refém, né? Qualquer presidente, né, que for eleito fica refém do Congresso por essas leis que foram criadas, essas emendas, né? E é uma forma de negociar, só que, né, tudo tem que ter um limite, né? E essas emendas é uma verdadeira farra, né? São 9 tipos de emenda que existem hoje, e recordar é viver, né, Magrão? Então veja, na época antes do governo Bolsonaro, como eram as emendas? A emenda, o deputado A, B, C, os 513 lá, os senadores também, eles indicavam, mesmo as bancadas indicavam, olha, vou indicar aqui para o orçamento que se faça a ponte lá na cidade de tal. Vou indicar aqui que se destine um dinheiro para construir uma ala de um hospital em tal lugar. E assim era, os deputados indicavam. A execução dessa emenda, o pagamento dela, de fato, estava na mão do governo. O governo, seja quem fosse o presidente, era ele que decidia. Não, eu vou executar essa obra. E aí, como é que acontecia isso? O governo segurava essa emenda e dizia, deputado fulano, tem uma votação agora aí no Congresso, eu quero que você vote a favor do governo. E como é que o convencimento ocorria? De um modo muito republicano. Ele dizia assim, olha, se você votar a favor, se você me apoiar, eu libero a emenda. Muito republicano isso, também, né? Nossa, E aí, isso aconteceu por muito tempo. O primeiro governo Lula, os dois primeiros ali no primeiro ciclo, né, até 2010, boa parte da negociação era assim. Com o Bolsonaro, o que acontece? Essas emendas, elas passam a ser impositivas, né? Então, assim, o deputado ele não precisa ir lá, o governo quer que você libere. Né? Não, ele já tem direito. E aí foi só aumentando, né? Teve essa história das emendas de bancadas, foi crescendo, né? Os tipos de emenda que eram dominadas pelo parlamento, ou seja, o parlamento se apossou do orçamento, e isso aconteceu no Jair Bolsonaro, porque foi um governo que se enfraqueceu, né, diante do parlamento. E essa lógica continua até agora. Então, daí vem também um pouco da dificuldade do Lula, porque o Lula achava, estava com a cabeça lá atrás, né? Que ele ia fazer o que o governo dele seria vou fazer igual o que eu fiz Lula lá. 1, Lula Nada 2, disso. fazer o que ele fazia lá atrás. Ele achava que tá refém, pressionar os deputados dessa maneira não vai, porque agora o deputado diz, não, eu não preciso pedir para você pagar a emenda. Ela já está, porque... Essa moeda de troca acabou, né? Exatamente. Agora o preço é outro, né? O preço de quem paga somos nós. Sempre somos nós que pagamos esses bilhões e bilhões aqui, que muitos desse, grande fatia desses bilhões, nós nem sabemos para onde vai, né? E por que isso é um fato. Esse pequeno histórico, claro, tem muitos detalhes aí, mas basicamente é isso. Então, o próprio parlamento, ele detém parte do orçamento. Ele indica com algumas regras ali para onde ele quiser. Ele não precisa que o governo aceite ou não. Agora, uma opinião. Por que eu acho que isso é um problema? Isso é um problema porque já é curto o orçamento do país. E a obrigação de cuidar do orçamento é do governo, seja quem for lá, o presidente com seus ministros. Né, e tem se alternado no Brasil entre direita e esquerda aí o poder. Então, independente, não vale para esse presidente, vale para o que estava, vale para o que virá, na minha opinião. É o executivo que ele sabe onde precisa fazer hospital, qual obra de infraestrutura é prioritária. Ele pode dialogar com o parlamento para definir isso, mas a decisão é do governo central, é da União, é do executivo. O executivo que tem a caneta e que tem a responsabilidade, inclusive, de fazer muitas das vezes a obra, né? Aí você pega aqui em Guarapuava, qual é a obra prioritária? Vamos pensar o Paraná, qual é a grande prioridade do estado do Paraná? Aí o governo federal pode até definir, mas se a emenda for para repassar um dinheiro para uma instituição que o deputado aí é amigo, para algo que nem é prioritário, que não precisa, o governo vai ter que pagar aquela emenda e deixar de fazer o que é essencial, às vezes o que é prioritário para o país. Então, esse é o problema. E aí os deputados eles pegam essa parte do orçamento e começam a diluir, a distribuir. Quando não tem lá as falcatruas, né, faz obra que beneficia diretamente a família, as empresas e as propriedades do próprio deputado, como tem acontecido no Brasil, não aqui, né? Mas aí em outras partes do país. E aí você perde a eficiência do gasto público. Ao invés de gastar, não, vamos gastar no que é essencial, no que é estratégico, no que vai dar no que vai resultado atender um número melhor. maior de pessoas também, né? Uma parcela maior da população, né? Aí são essas emendas direcionadas aí, né? E a partir de agora, esse ano,
E no ano que vem, eu não sei até que momento que podem ser liberadas essas emendas, Kleber. A gente pode me ajudar também até que período do ano que vem, porque ano que vem é ano eleitoral, né? Até que momento que essas emendas serão disparadas aí para os municípios, que muito deputado quer ser prefeito, muito deputado vai apoiar um candidato a prefeito, né? Então quer fazer o nome aí com os seus parceiros aí até no ano que vem. Então vai ser um derrame, um despejo aí de dinheiro aí nos municípios, principalmente aqueles que têm mais representatividade, né? Guarapuava hoje tem uma grande representatividade aí no cenário federal? Não tem, né? Não tem uma grande representatividade aí no cenário federal. Guarapuava não elege um deputado federal há muito tempo. Aquele que é de Guarapuava, que se elege com os votos aqui de Guarapuava há muito tempo. É algo para o nosso cidadão aí, para o nosso ouvinte, pro eleitor aqui de Guarapuava também pensar nisso, né? Até quando nós vamos ficar dependendo de uma migalha aqui, uma migalha ali, a boa vontade daquele outro deputado que pegou uns votinhos por aqui. Ah, não, tá bom, peguei uns votinhos, eu vou mandar também uma emenda aí na proporcional daquilo que eu levei de voto aí, né? Até quando nós vamos ficar mendigando essas migalhas aí de deputados que dizem que apoiam Guarapuava, mas, né? Guarapuava precisa, e imagino que as entidades, as instituições, isso já foi feito em outras oportunidades, mas tem que ter uma conscientização do próprio eleitorado guarapuavano aí de ter um representante de Guarapuava. Quem é esse representante? Uma pessoa. Sinceramente, enfim, Magrão, eu já parei para pensar muitas vezes sobre isso. É algo que é muito relativo, né? Às vezes você pode até ter um representante local, né? Mas até que ponto de fato isso se reverte mas aí é uma facilidade a mais para nós cobrarmos, né? Aí a população sabe quem é, se morar, por isso que eu digo, né? Tem que ser uma pessoa que more na cidade, uma pessoa que se eleja com a maioria dos votos aqui de Guarapuava para nós poder cobrar, né? Porque daí hoje em dia, porque vamos cobrar quem, né? Vamos cobrar onde, né? Os ditos deputados que representam Guarapuava não temos hoje, né? Não temos.